Olá, galera, bom dia. Tudo bem com vocês? Mais uma semana, né? Graças a Deus. A gente tem que pensar sempre de forma positiva, né? Hoje a gente vai continuar nossas aulas falando um pouquinho sobre titulação, né? A titulação é um capítulo extremamente importante dentro do estudo da química, que ele permite a gente fazer aquilo que a gente chama de análise, né? Que é uma das características importantes da ciência química, né? De você descobrir a quantidade de uma substância que existe dentro de um meio material, por exemplo, dentro de uma solução. Qual é a concentração? Como é que eu sei a concentração? Tem algumas situações que você não consegue determinar porque você não preparou a solução. Então, como é que você pode descobrir? Né? Hoje a gente tem a utilização de equipamentos como espectrofotômetro de massa, o cromatógrafo, que são dispositivos que permitem a gente equipamentos que permitem a gente comparar com um banco de dados muito potente, descobrir lá a composição do material. Mas a princípio, algumas coisas têm que ficar muito claras para vocês. A primeira delas, titulação não tem nada a ver diretamente com título. Título é a unidade de concentração que a gente trabalha de forma percentual. A titulação, ela já é um procedimento experimental, né? É uma coisa que se faz no laboratório na tentativa de, a partir desse procedimento experimental, você descobrir a concentração de uma solução. Né? Mas como é que você faz isso? Como é que você descobre a concentração de uma solução usando o procedimento experimental? Você mistura com a solução que você quer descobrir a concentração dela, uma outra solução com uma substância reagente que vai ser consumida e sabendo o volume e a concentração dessa substância que for adicionada, você pode fazer análise volumétrica e descobrir a concentração da substância. Então a gente tem um procedimento extremamente importante usado sob diversas situações, né? No laboratório de química é um procedimento fácil de ser realizado. Você pode, por exemplo, conferir se um vinagre que você tem comercialmente, ele apresenta a concentração que é determinada por lei. Né? Então você pode confirmar se o fabricante ele não está adulterando o produto. Né? A mesma coisa com leite. Você pode descobrir, fazendo um procedimento de titulação, se a concentração no leite de ácido lático vai indicar se aquele ácido, se aquele leite ele foi adulterado ou não. Então, dentro de um laboratório e de forma muito simples e prática, de maneira confiável, sem você ter um custo muito alto, né, para ter um equipamento caro como o espectrofotômetro de massa ou um cromatógrafo, a titulação ela funciona de maneira significativa. E é usada até hoje em todos os laboratórios, né, devido assim, à facilidade que a gente tem. Mas como é que é o processo da titulação? Por ser um procedimento, tem que ter dimensão que você tem que estar dentro de um laboratório, né? E para fazer a titulação, em geral, a gente tem uma condição na situação inicial que é a seguinte: ó, você tem uma solução, um problema que você quer descobrir aqui qual é a concentração da substância química que está presente dentro daquela solução. Aqui no caso, a gente está usando uma solução básica, né, com uma base forte, que ele está dizendo que é o hidróxido de sódio. Né? Então, o que, que você fez? Você colocou aqui uma certa quantidade da sua amostra a ser analisada, né? Você não precisa analisar o volume todo, né? Você não precisa analisar a amostra toda. Então, imagina, se você recebe 100 mil litros de leite, como é que você vai avaliar todo aquele leite? Não, você retira uma pequena amostra, você retira uma pequena alíquota, uma parte, e vai fazer nesse procedimento a identificação daquela quantidade, expandir para os outros, extrapolar para os outros, né? Aí, nesse caso, então, a gente coloca aqui a solução que você quer descobrir a concentração, que é a solução titulada, tá? Tem esse termo, solução titulada, né? Eu vou titular uma solução, vou descobrir qual a concentração daquela solução. E especificamente para descobrir qual a concentração daquela substância, eu vou usar uma outra substância, né? Percebam que aqui no titulado a gente usa especificamente um Erlenmeyer, que esse frasco ele tem essa parte cônica aqui, né? Ele é fácil de segurar pela mão. E aqui na parte superior você tem um outro dispositivo de laboratório, outra vidraria que a gente chama de bureta, que ela permite você adicionar uma substância conhecida, né? Aqui no caso a gente está usando um ácido clorídrico padrão, né? Ele é incolor, né? Assim como o hidróxido de sódio, também os dois são incolores. Mas aqui a gente faz uso de um indicador, no caso a fenolftaleína, para dizer que a solução tem a substância química lá que é responsável pela presença dela no meio, né, da amostra. Então, o que, que você faz? Uma titulação
é um procedimento, como a gente estava mencionando anteriormente, que consiste em adicionar uma quantidade de uma substância de concentração conhecida, né, uma solução de concentração conhecida, no caso aqui o ácido clorídrico, ele vai ser adicionado dentro do Erlenmeyer, né? Então você vai adicionar aqui com o Erlenmeyer, as duas substâncias elas têm, quando estão dissolvidas em solução, especificamente incolor, né? São duas substâncias incolores, mas elas têm uma reatividade muito grande entre elas, né? Porque a gente tem uma solução de um ácido com uma base. Ácido com base, a gente forma especificamente aqui um sal, que nesse caso aqui é o cloreto de sódio, e água. Então, o que ocorre? Todo o processo aqui de descoberta da quantidade envolvida, ele tem a ver especificamente com a estequiometria da reação, que aí você deve recordar que com a equação balanceada, 1 mol de ácido clorídrico ele vai reagir especificamente com 1 mol de hidróxido de sódio, GNaOH. Então, nessa condição toda, o que a gente vai fazer? A gente vai gotejar, então vai gotejando o ácido, a solução ácida, né, dentro de uma solução básica com um indicador. O indicador só fica roxo enquanto tem especificamente a base, ó, como ele mostra aqui. Então, a partir do momento que você tem a mudança de cor, implica dizer que não tem mais a substância básica lá dentro, que você adicionou o ácido que gastou. Esse momento é o momento que a gente chama de ponto de viragem, é o momento que muda a cor do meio material. Ah, professor, só tem como descobrir a concentração por meio da mudança de cor? Não, no caso, existem outros métodos de titulação. Esse que a gente aprende, que é mais cobrado da gente nos vestibulares, normalmente no ensino médio, é uma titulação ácido-base, mas a titulação pode ser usada para qualquer substância, para qualquer tipo de reação. Porque sabendo quanto que você adiciona, né, e até o momento que tem a mudança de cor, né, porque aqui o segredo é esse. Enquanto tem base aqui dentro, tá roxo, tá violeta, né? Chama violeta, rosa e violáceo. Nem roxo nem violeta, desculpem. É a cor que vocês conhecem do indicador é meio básico, né? E aí, especificamente, quando cai uma quantidade aqui dentro, ela vai reagir com a base no processo e de uma hora para outra, quando não tem mais base, a cor muda. Então você tem a mudança de cor que a gente chama de ponto de viragem. Aí você vem aqui, literalmente aqui na torneirinha que fica lá na pipeta, você fecha ela e aí você vai ter parâmetros que são parâmetros quantitativos. Você vai ter quantidades que foram adicionadas. O que é importante para a gente na titulação? Você tem que saber o volume do ácido que foi adicionado e qual é a sua concentração em mol por litro, que a gente vai denominar VA e MA. E também você tem que descobrir você tem que saber qual o volume da base que você utilizou, né, VB, que é o caso a quantidade da amostra que foi adicionada. E normalmente a concentração molar da base é aquilo que a gente quer descobrir, né? Então, ficou claro, galera? Então, o procedimento você vai adicionar ácido dentro de uma solução que contém base com indicador. Essa base com indicador vai ficar de cor rosa. À medida que você vai adicionando o ácido ele reage com a base e vai consumindo a base. Quando não tem mais base, a cor muda. Esse é o momento que a gente tem especificamente o ponto de viragem, né? Aí o ponto de viragem vai ser nosso parâmetro para a gente trabalhar matematicamente a concentração envolvida. A concentração envolvida ela vai ser definida em função de um ponto que a gente chama de ponto de equivalência, né? Que é o momento que você tem especificamente a quantidade de ácido adicionado igual à quantidade equivalência, né? A quantidade de base que tem dentro do sistema, né? Então, o ponto de equivalência, em geral, não é sempre, tá? Vai ter uma diferenciação que depois a gente mostra para vocês com mais calma. Faltou um acento aqui, tá horrível isso aqui, mas tudo bem. O ponto de equivalência, ele é o momento em que você tem especificamente o cálculo matemático que a gente vai trabalhar envolvido no processo, que é o seguinte: o número de mols de ácido, que a gente vai chamar de Na, ele tem que ser igual ao número de mols de base, que a gente vai chamar de Nb, né? Então, Na tem que ser igual a Nb. Respeitando a estequiometria da reação e fazendo o cálculo, multiplicando aqui
invertido, a gente pode observar aqui que para essa reação, que é de 1 mol para 1 mol, o momento que eu tenho a equivalência, o número de mols de ácido ele é igual ao número de mols de base. Mas aí tem um detalhe interessante, né? Como eu falei para vocês, o que normalmente a gente anota, que a gente adota como parâmetro de medição, é qual é o volume do ácido que eu adicionei de uma certa concentração para reagir com um certo volume de base que tem uma determinada concentração. Então aqui a gente tem que fazer um ajuste. Qual o ajuste? Como a gente lembra que a concentração em mol por litro ela é o número de mols dividido por volume, se a gente manipula matematicamente, a gente vai dizer o seguinte, ó, que o número de mols de ácido ele é a molaridade do ácido multiplicado pelo volume do ácido, né? E galera, tá passando Poderoso Chefão ali, ó. Eu querendo assistir, já assisti 2, falta só mais um. Vou terminar a aula aqui pra gente poder assistir. Molaridade do ácido vezes volume do ácido tem que ser igual a molaridade da base vezes o volume da base, né? Que não ficou bom não. Se eu ficar preenchendo o B aqui, que eu arrumar o B aqui. E a partir dessa representação, nota que essa representação ela vai ser usada para essa equação, que é 1 mol para 1 mol. Eu posso substituir os valores e automaticamente calcular a concentração envolvida. Então, a princípio é isso. Titulação é um procedimento experimental que permite você descobrir a quantidade, a concentração de uma substância química que tem dentro de um meio material, dentro de uma solução. O princípio deve haver uma reação química entre os dois, né? Como a gente tem soluções, pode ser uma reação ácido-base, uma reação de precipitação, e quando normalmente é uma reação de ácido-base, a gente faz a utilização de um indicador, que é uma substância química que vai te dar o ponto que a reação acabou, que é o ponto de viragem. A partir do ponto de viragem, a gente consegue estabelecer o ponto de equivalência e, por sequência, calcular matematicamente a quantidade envolvida. Mas percebam que a titulação já é um procedimento mais amplo, já é um procedimento que requer um certo background, requer uma certa lembrança, um certo retorno a conceitos como de concentração, conversão entre as concentrações, trabalho com mistura de soluções, com reação química e o cálculo estequiométrico. Então, ele é a síntese de tudo isso. E, em geral, galera de terceiro ano, são os itens que caem na prova do PAS. Então, é importante a gente ter dimensão disso. E, por disso, o que a gente pode observar? A gente pode estabelecer uma fórmula geral que vai dizer para a gente, especificamente, uma fórmula geral que vai dizer de maneira fácil que a gente consegue responder 90% das questões são respondidas por essa fórmula, as questões da titulação. Aqui tem outra descrição, né? Você coloca a solução, porque aquela solução que a gente fez anteriormente foi uma solução em que eu titulava uma base. Agora eu estou titulando ácido. Eu coloco aqui uma pipeta para fazer a medição do material, transfiro a solução ácida para o Erlenmeyer, que é o frasco que a gente usa para titulação. Coloco lá o indicador, né? Normalmente o indicador, se é fenolftalena, ela é incolor no meio ácido, então não tem mudança de cor. Acrescenta um sistema que normalmente a gente tem lá no laboratório, que é um suporte universal, né? Um standard, um suporte padrão, né? Ele vai permitir você prender isso aqui tudo com uma pinça, com a garra, né? Aí o que você faz? Você vem com a substância que você quer titular, você adiciona aqui a quantidade, gotejando, né, como ele vem mostrando. À medida que a gota cai, ocorre a reação e aí você vai olhando a mudança de cor. Na hora que mudou a cor, você para. Parou, você vai descobrir aqui o volume inicial, né, você tem o volume inicial, e aqui você tem o volume final. Então você sabe quanto da substância química básica foi adicionada até a neutralização total, a mudança de cor, né? Mas a gente vai estabelecer o parâmetro que é o seguinte, ó. Ácido, em geral, são substâncias químicas, pelo conceito de Arrhenius, que ionizam liberando H+. Então, a gente vai considerar assim, ó, fórmula para o ácido, HX, tranquilo? Então, HXA. Então, se você observar, H2SO4, né? É só comparar. Então, quando você olhar o H2SO4, você vai observar o seguinte, que especificamente aqui, ó, o X vai ser esse pedaço aqui relacionado ao número de H+, não é?
Então aqui a gente vai assumir que o x é igual a 2. Tranquilo? X é igual a 2. Ah, professor, se fosse outro ácido, como H3PO4. Então, se eu usasse aqui o H3PO4, você vai considerar, tá? Você vai considerar, para a gente aqui facilitar nosso trabalho, o x aqui é igual a 3. Esse aqui é o número de hidrogênios ionizáveis. Mas tem que recordar que tem alguns ácidos que o número de hidrogênios ionizáveis não é o mesmo da fórmula, não. Metafosforoso e fosforoso a gente tem problema, mas são casos mais raros. E para base, a gente sempre apresenta uma base assim, ó, B, parênteses, OH, e a gente coloca aqui o BOHY, né? BOHY. Quando a gente usa BOHY, aí você vai recordar, né? Uma base que é muito usada, que é o NaOH. OH. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Então, NaOH. NaOH. Então, você vai comparar e verificar aqui que o B ele corresponde especificamente ao NaOH e aqui o número de OH, o valor de Y aqui é igual a 1, tá? Então tem que saber fazer essa dimensão. Ah, professor, se eu tivesse outra base, como essa daqui, ó, CaOH2. Então, se eu tivesse o CaOH2, o valor de Y aqui seria especificamente 2, tá? Então, é importante que você saiba, quando responder as questões, que o x e o y são parâmetros que a gente vai usar. Então, a fórmula geral vai ser a seguinte, ó. X, que multiplica a molaridade do ácido vezes o volume do ácido, ela tem que ser igual ao valor... Eita, ficou distante esse igual aqui. Ela tem que ser igual especificamente a y, que multiplica a molaridade da base vezes o volume da base. Tá, galera? Então, assim, a gente vai usar essa fórmula geral como sendo a nossa fórmula da titulação, tá? Essa fórmula da titulação, ela vai ser padronizada e você consegue responder a maior parte das questões que são envolvidas com ela, né? Então, ficar bem atento para essa condição toda, ok? Então, galera, selecionei um exercício só para a gente conversar e, assim, na semana a gente vai dividir a aula em duas partes. A aula de hoje eu apresentei o processo para vocês, vou mostrar um dever e na próxima aula a gente vai fazer mais uma aula respondendo questões e tirando as dúvidas, tá? Vamos ver se a gente faz um procedimento do Big Blue, do BBB lá, que fica mais fácil. Então, o que ocorre? Em a titulometria, um aluno utilizou uma solução de 20 ml de hidróxido de potássio, então o que foi feito? Se pegou uma solução de 20 ml de solução de hidróxido de potássio, né? E isso aqui foi a quantidade de base que foi gasta para neutralizar 1 mol de ácido clorídrico. Então, o que ocorre? Ele teve que gastar essa quantidade de NaOH, né, de KOH, né, para reagir especificamente com esse volume com o volume lá de ácido sulfúrico de concentração mol por litro, né? Então, o que a gente tem que saber? É sempre importante você descobrir os valores envolvidos, né? Então, você tem que lembrar lá. O volume da base é 20 ml, a concentração molar de base foi 0,5, então você adicionou essa quantidade para ter mudança de cor, e a concentração do ácido é mol por litro. Ele quer descobrir qual o volume do ácido que você tem aqui dentro para ter essa situação. A reação química de ácido com base, como a gente viu, forma sal e água, né? E ela vai ter especificamente aqui essa proporção estequiométrica. Usando a fórmula geral que eu mostrei para vocês, X, que é especificamente o número de H+, ó, que no caso aqui são 2, né? Então, X, 2, multiplicam a concentração molar do ácido vezes o volume do ácido, tá? Então, aqui é 1 vezes, tá? Corrijam para mim, por favor. Tem que ser igual a Y, que multiplica o volume da base vezes o volume da base. Qual o valor do Y? Aí você vai olhar aqui, ó, KOH. Independentemente do 2 que está aqui na frente, o valor aqui é 1. Então, você vem e coloca 1 aqui na frente, ó. Então, 2 e 1. Aí você coloca 2 que multiplica a molaridade do ácido, que é 1 mol por litro, vezes o volume do ácido que você quer descobrir,
tem que ser igual a 1 que multiplica a molaridade da base, que é 0,5 vezes o volume da base, né? Que é especificamente aqui 2 ml. Esse aqui é para cá, tá? Para 20 ml. Então você faz a conta. 2 VA, né? Tem que ser igual a meio multiplicado por 20 é 10 vezes 1 dá 10. Então você vai ter que o volume do ácido aqui é 10 dividido por 2, são 5 ml. Então, você responder um tipo de questão dessa, você tem que entender todo o processo. Você está adicionando uma base dentro de uma solução de ácido, que aqui durante o procedimento 20 ml foram adicionados de uma solução de base de meio mol por litro, para especificamente neutralizar um ácido, que é o ácido sulfúrico, só que ele tem a concentração do ácido e te perguntou qual é o volume, né? Então a gente passa por esse processo. Para não delongar tanto o nosso vídeo, né, já são 20 minutos, agradeço muito a participação de vocês. Continua aqui, né? Acessem sempre o chat, a gente vai arrumar uma maneira na próxima aula de interagir online para explicar o procedimento da titulação. Fiquem com Deus e até mais.